ouvir a voz do Salvador. Do capítulo 9 em diante, ele começa a dar uma direção teológica para a igreja. Não só corrigir alguns defeitos, mas também direcionar a igreja em como agir, como a igreja deve agir teologicamente para ser uma igreja correta. E quando ele chega então no capítulo 12, ele começa a dar essa instrução mais direta. E talvez um tópico para o capítulo 12 seria a importância de cada indivíduo na igreja. E lá no capítulo 12 ele diz assim, ele faz uma comparação entre igreja e corpo, e ele diz assim a partir do versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Se disser o pé, ou se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, gostaria de ser olho, não sou olho, eu deixo de ser do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os seus membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, no capítulo 12, ele trabalha essa importância de cada indivíduo. Tinha indivíduo na igreja que estava se sentindo mais porque tinha um determinado dom ou porque tinha uma qualificação política na cidade, status ou qualificação financeira, e aí se achava mais. E outros irmãos se inferiorizavam porque não tinham essas coisas. E aí o apóstolo Paulo está trabalhando a importância de cada indivíduo. A gente precisa lembrar isso para o nosso coração. Quando a gente vê as crianças bagunçando, como a gente viu hoje, elas estavam bem eufóricas, né? A gente precisa entender que elas são importantes para a igreja. A gente precisa entender que aquele irmãozinho mais simples, mais humilde, aquele senhorzinho que precisa de carona para vir para a igreja, é importante. E é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando lá no capítulo 12. Cada um é importante na igreja. No capítulo 13, ele vai trabalhar a importância do próximo. Se no capítulo 12 ele diz, você é importante para a igreja, independente da sua qualificação, independente do que você tem ou deixa de ter, você é importante para a igreja. No capítulo 13, ele dá uma direção mais forte a respeito do próximo. E ele diz assim, olha, é preciso entender que dons, qualificações e tudo que você vier a ter, precisa ser para o próximo. Não adianta você ter muito barulho, ser como um símbolo que retine, se você não ama. Não adianta você doar, fazer muitas coisas, se não for por amor. E aí ele vai trabalhar isso, o dom que é absolutamente referente ao próximo. Não existe aquele dom de amor para a pessoa se amar mais, né? Eu tenho tanto dom de amor, mas eu utilizo só para me amar. Não existe isso. O dom de amor é para amar o próximo, para edificar a vida do próximo. Lá no capítulo 13, versículo 4 em diante, ele diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, capítulo 12, a importância de cada indivíduo. Capítulo 13, a importância do próximo. No capítulo 14, ele, meio que numa continuidade do capítulo 13, ele diz assim, é importante que você busque dons, que você busque talentos, que você busque recursos que favoreça o próximo. E aí ele trabalha o dom de línguas, que é o único dom para edificação pessoal, que foi utilizado em Atos para evangelismo, porque as pessoas ouviam cada um na sua própria língua, quando os apóstolos pregavam nessa língua estranha aí. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim, gente, vamos dar ênfase àquilo que pode edificar o próximo. Porque eu falo muito em línguas, o apóstolo Paulo diz, né? Eu falo muito em línguas, mas
eu prefiro usar 5 palavras que as pessoas possam entender e que sejam edificadas. Então o apóstolo Paulo dá ênfase, continuando aquilo que ele já estava falando lá no capítulo 13, né? Instruir, falar, profetizar, ser cheio de Deus quando você abrir a boca, para que o próximo seja edificado. O versículo 19 do capítulo 14 diz assim: prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas e que ninguém entende e que ninguém vai ser edificado. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando lá no capítulo 14. A importância de buscar dons, recursos, qualquer coisa que edifique o próximo. Então, a importância de cada um no capítulo 12, a importância do próximo no capítulo 13 e a importância de você buscar recursos, inclusive espirituais, para a edificação do próximo, inclusive do que precisa ser evangelizado, né? O apóstolo Paulo trabalha isso bem lá. E aí nós entramos então no capítulo 15, que eu queria que você abrisse aí no capítulo 15 e ficasse de olho nele. É como se o apóstolo Paulo tivesse falando essas coisas, e aqui no capítulo 15 ele diz assim: é muito importante agora reconhecer o papel de Cristo na igreja. Então você vai aprendendo aí com o apóstolo Paulo, do capítulo 12 em diante, a importância de cada indivíduo, a importância do próximo, a importância dos dons, dos talentos, dos recursos para a valorização do próximo. E agora ele diz assim, no capítulo 15, é importante entender qual é o papel de Cristo. Porque senão, nós podemos fazer muita coisa, nós podemos ser alguém proativo numa igreja local, nós podemos ser alguém proativo em relação ao próximo, nós podemos ser alguém que busque recursos, talentos e que consiga até uma grande mobilização em relação ao próximo, mas se eu não entender quem é Cristo e qual é o papel de Cristo na igreja, esse processo todo está equivocado. Esse processo todo está errado e precisa ser revisto. E o capítulo 15 é como se o apóstolo Paulo estivesse fechando o conteúdo teológico da carta de Coríntios, e no 16 ele vai ainda pincelar algumas coisas, mas é mais a despedida dele. Então eu queria que você visse aí no capítulo 15, versículo 3. Versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esses 2 versículos, eles contêm uma essência do que é o Evangelho. É um dos pilares, se não o principal pilar do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. A importância dessa frase precisa ser revista no nosso coração e precisa ser revista diariamente. E não pode se tornar um chavão comum, como algumas expressões que a gente vê na igreja, né? Paz do Senhor, graça e paz, algumas coisas que a gente comunica um com o outro, e às vezes a gente nem para pensar o que significa isso. Ou amém, ou aleluia, como a Nayara estava explicando aqui. Né? Às vezes a gente nem sabe o que significa, às vezes a gente nem para pensar ou para lembrar aquilo que nós estamos falando. Cristo morreu pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo inicia o encerramento dessa carta, ele vai começar o fechamento nessa carta, como quem diz assim: gente, olha, eu estou tratando com vocês desde o primeiro capítulo, sobre brigas que vocês têm, sobre divisões que existem no meio de vocês, sobre vocês ficarem questionando quem é o mais importante, quem tem o dom mais proeminente, sobre vocês estarem buscando qualificações sobre quem tem recursos ou quem não tem, quem faz ou quem não faz. E vocês precisam entender que a essência do Evangelho é Cristo. É preciso, é muito importante cada um saber o seu papel na igreja. É muito importante você saber reconhecer o lugar do próximo na igreja. É muito importante você saber usar os seus dons e buscar talentos, recursos, valorização, para que o próximo seja edificado. Mas,
Se não soubermos o papel e a importância de Cristo na igreja, nada disso adiantará. A gente vai estar trabalhando apenas por trabalhar. E a gente cansa. Lá em Hebreus diz assim, gente, olha, no trabalho de vocês, considere atentamente a Cristo, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, porque senão vocês vão se fatigar e vão desmaiar em suas próprias almas. Então, para a gente não se cansar como normalmente o ser humano tem se cansado por qualquer coisa, obrigado, Bira, nós precisamos focar naquilo que é a essência do Evangelho. E esses dois versículos, o versículo 3 e 4, ele é uma base de teologia tão grande que a gente poderia lembrar de vários versículos. Romanos 3, 23, quando diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Cristo morreu por nós. Cristo morreu pelos nossos pecados. Romanos 6, 23, quando diz que o salário do pecado é a morte. Nós estaríamos separados eternamente de Deus, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Efésios, no capítulo 2, ele repete algumas vezes: nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nos nossos delitos e pecados, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, vamos falar, quem sabe? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a essência do Evangelho. Nós fazemos o que nós fazemos, o reconhecimento do dom que Deus nos deu, trabalhar, se dedicar, se esforçar, batalhar por qualquer coisa que a gente estiver fazendo, precisa ser feito no intuito de que Cristo fez muito mais. Ele morreu, ele se entregou até a morte, como nós lemos lá em Filipenses 2, no início do culto. Então eu preciso entender quem eu sou e me dedicar. Eu preciso entender o valor do próximo, porque Cristo derramou o sangue dele em valor da pessoa que está do seu lado também. Eu preciso entender todo esse processo. Mas eu preciso entender acima dele que eu estava morto, que eu era pecador e que Cristo morreu para me salvar. O apóstolo Paulo continua e ele diz assim, de novo do versículo 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todo, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Tem um historiador, teólogo, chamado Ederson, e ele diz assim, que a ressurreição de Cristo é o fato histórico melhor posicionado em toda a história. Como quem diz assim, nós podemos pegar a história de reis, de faraós, de impérios, e esses foram importantes em cada época, mas para toda a história, o fato da morte e da ressurreição de Cristo é algo absolutamente maravilhoso para a humanidade. Nós entendemos isso não só historicamente, mas nós precisamos entender isso também espiritualmente, porque o fato de Cristo ter morrido, prometendo vida eterna, vários outros líderes religiosos também morreram prometendo alguma coisa, mas Cristo morre e ressuscita.
e é visto por muitas pessoas e fica ainda alguns dias nesse processo até ser assunto aos céus de novo. Existem algumas teorias de conspiração a respeito do corpo de Cristo, algumas teorias de que o corpo de Cristo foi roubado da sepultura para que os discípulos não passassem vergonha, algumas teorias de que os soldados mesmo esconderam o corpo de Cristo, mas fato é que o apóstolo Paulo está falando assim, gente, tem gente viva até hoje. Quando Paulo escreveu esse texto aqui, ele já era velhinho. E ele diz assim, tem gente viva, muita gente viva. Dos cerca de 500 que viram Jesus, só ir lá e perguntar para eles. Depois da ressurreição, vai lá e pergunte para eles. Jesus é um fato histórico. Só que mais do que o fato histórico, ele precisa ser um fator espiritual, que transforma as nossas atitudes, que transforma o nosso viver, que transforma a nossa realidade de dentro para fora, de tal forma que a gente possa transbordar agora dessa vida que ele oferece para nós. Então tudo agora toma um sentido diferente, tudo agora toma uma estrutura diferente. O Paulo está tratando isso com a igreja porque existiam algumas heresias que estavam entrando na igreja de Corinto. Já falei isso para vocês, pegando outros capítulos. Uma dessas heresias era o hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer. Naquela época lá, no primeiro século, tinha gente que vivia só em busca do prazer. As pessoas trabalhavam, e aí quando chegava sexta-feira, elas postavam na rede social. Uhul, hoje é sexta-feira, né? Nessa época aqui do Paulo, as pessoas curtiam chegar ao final de semana, porque não ia precisar ficar focado no trabalho. Vou curtir agora o meu prazer, o meu descanso, vou para a minha gandaia, vou para mim mesmo. As pessoas nessa época eram hedonistas. Às vezes, o mundo hoje, só às vezes, o mundo hoje tem sido hedonista. Mas não é problema o mundo ser hedonista. Não é problema o mundo viver em busca do prazer. O problema é quando nós, que dissemos que somos cristãos, nós que dissemos que confessamos Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que morreu e que ressuscitou por nós, vivemos em busca do prazer. Esse é o problema. Quando a gente não entende que nós precisamos viver para Cristo. Quando a gente não entende a essência do Evangelho, ser Cristo que morreu e ressuscitou por nós. E isso vai muito além de entender o dia a dia e situações como essa, situações que é busca de prazer. Às vezes nós podemos ser hedonistas em atividades da igreja. Ai, tão legal, ontem eu fui lá no Mariana. Eu acho maravilhoso aquilo, eu acho prazeroso aquilo. Mas não pode ser só prazer. Não pode ser só o prazer de servir um pão com carne moída e ver as crianças felizes porque estão comendo aquilo. Não é o prazer de ver as crianças chegando com a ameaça de chuva e toda feliz porque elas vão receber um suco, um refrigerante, vão fazer uma atividade, uma brincadeira, vão fazer alguma coisa. Não! Nós estamos pregando Cristo para aquelas crianças. Nós estamos falando daquilo que nós vivemos. A nossa essência não é pão com carne moída, não é cachorro quente. A nossa essência é Cristo. O prazer que nós estamos transmitindo para aquelas crianças, talvez elas nem entendam 100% agora, mas elas vão percebendo a cada semana, existe algo diferente nesse povo. Não é possível, esse povo deixa o futebol que eles poderiam estar jogando no sábado à tarde para vir aqui brincar com a gente, conversar com a gente, fazer atividade com a gente. Eles não estão em busca de prazer por prazer, eles estão em busca de transmitir algo mais, e esse algo mais é Cristo. E aí o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja. Irmãos, vocês estão buscando quem é o que fala mais línguas? Vocês estão buscando o que é que tem o melhor dom? Vocês estão buscando o que é que tem mais dinheiro, o que é que fala melhor? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Vocês estão em busca de prazer. E o cristianismo
ele é quase que uma contraproposta a isso, porque ele foca para a ressurreição dos mortos, ele foca para aquilo que nos espera depois da nossa morte. E às vezes a gente pensa que Cristo morreu para que a gente tivesse um carro melhor, para que a gente passasse no Enem, para que a gente passasse num concurso. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós desfrutássemos da vida eterna com o Pai. E aí a gente precisa tratar isso no nosso coração, para que a gente vá para o Aponian, abrir uma congregação, ver aquela congregação se transformando em igreja, não para que a gente se ufane, como diz no capítulo 13, né, que o verdadeiro amor não se ufana, o verdadeiro amor não se enche de vento, o verdadeiro amor é para a edificação do próximo. Quando a gente envia missionário, investe em missionário, abençoa missionário, não é para que a gente se sinta melhor. Pode acontecer da gente se sentir melhor, mas a essência é que Cristo está sendo pregado. E isso precisa ser tratado no nosso coração. Outra heresia que estava acontecendo lá na igreja de Corinto era o existencialismo. Vou viver por viver. Vou viver, seja o que Deus quiser. Estamos aí e tal. Não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tenho nem dom. Eu queria ser mão, mas eu não sou mão. Nem sei se eu sou do corpo. O apóstolo Paulo vai tratar isso com eles e vai dizer assim: irmãos, é preciso entender quem nós somos em Cristo. E é preciso entender quem Cristo é em nós na igreja. É preciso entender e focar nisso para abrir o nosso coração. Veja aí a partir do versículo 12. 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverados contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O apóstolo Paulo faz uma utilização de uma didática aqui, questionando o povo por conta da influência que esse povo recebeu do hedonismo, que uma dessas características do hedonismo era achar que estava tudo bem, que o importante era viver aqui e agora, e viver esse prazer, e que não se importar muito com o futuro, com a eternidade, nada disso. E outra influência era a influência dos saduceus. Os saduceus lá de Jerusalém ficavam enchendo o ouvido dos irmãos lá em Corinto, longe a beça, dizendo que não existia ressurreição do corpo, que não existia ressurreição dos mortos. Há poucos dias a gente teve uma lição maravilhosa aqui na escola dominical tratando disso. E o apóstolo Paulo está tratando isso aqui com a igreja de Corinto. E está dizendo para a igreja de Corinto assim: irmãos, vocês estão deixando a heresia entrar no meio de vocês. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim: porque vocês estão dando tanta importância para as coisas do agora, vocês estão dando tanta importância para as coisas do momento, que vocês não estão percebendo que a essência do Evangelho aponta para o futuro. A essência do Evangelho, desde Cristo que morreu e ressuscitou, como diz lá no versículo 3 e 4, aponta para a eternidade. E nós também ressuscitaremos e teremos uma vida com Deus na eternidade. E aí o apóstolo Paulo está falando assim: é importante fazer aqui, é importante ser alguém na igreja local, é importante entender o que Deus deu para eu fazer aqui.
Mas é importante também reconhecer o próximo, é importante utilizar tudo que eu tenho para a edificação da igreja. Mas é importante olhar para a eternidade. Porque senão não tem sentido. Porque senão não tem sentido a gente se reunir aqui. Não tem sentido a gente vir para a escola dominical. Não tem sentido ir para o Mariana, para a Ponião, para qualquer outro lugar pregar o evangelho, se é apenas aqui. É como se nós estivéssemos perdendo tempo. Poderia estar assistindo Netflix, estar na internet, estar numa rede social, qualquer outra coisa, curtindo o momento. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não sejam hedonistas. Não vivam apenas de uma forma existencialista, buscando o prazer para o momento. E aí ele vai tratar disso como quem diz assim, irmãos, olhe para Cristo. Foque em Cristo. Não se esqueça de Cristo. Cristo é aquele que morreu e ressuscitou e que há de nos ressuscitar também com Ele em glória. E aí ele continua trabalhando isso aqui, ele usa uma linguagem maravilhosa aqui, nesse texto, que precisa ser lembrada ao nosso coração. É como se ele falasse bem assim, olha, uma semente quando ela é plantada, ela é só um negocinho feinho, mas pode se tornar uma árvore maravilhosa. E é isso que vai acontecer conosco quando nós ressuscitarmos. Você não vai ressuscitar com esse mesmo corpo, você vai ressuscitar com um corpo glorificado. E aí o apóstolo Paulo usa essa linguagem aí, para que os irmãos pudessem abrir os olhos e entender, opa, existe algo mais. Então não vamos ser existencialistas, não vamos ficar focando apenas no dia a dia aqui, vamos olhar para a eternidade, vamos fazer o que precisa ser feito aqui, mas vamos focar para a eternidade. Lá no versículo 20, ele diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E lá no 28 diz assim, finalzinho do 28, diz assim, para que Deus seja tudo em todos. A essência do evangelho é entender que Deus é tudo, que Cristo é tudo, que nós não estamos aqui apenas para utilizar o nosso dom e para que as pessoas reconheçam que nós estamos utilizando o nosso dom. Nós não estamos aqui apenas para fazer a edificação do próximo, para que o próximo reconheça o seu lugar na igreja e que seja reconhecido por você. Nós não estamos aqui apenas para trabalhar de tal forma que a gente se edifique um ao outro. Nós estamos aqui para que Deus seja tudo em todos. Essa é a essência. Não é Paulo, não é Apolo, não é Cefas, não é quem tem mais dinheiro, não é quem tem mais poder, não é quem tem mais influência, não é quem tem mais dom, não é quem tem mais espiritualidade ou quem deixa de ter. É Deus ser tudo em todos. Essa é a essência do evangelho. Olhar para Cristo e ver em Cristo aquilo que nós precisamos para a eternidade. Porque nenhum caminho nos leva ao céu a não ser Jesus Cristo. E aí a gente precisa entender isso com o nosso coração. Versículo 29 diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Aqui uma outra heresia. Eles não acreditavam que existia ressurreição do corpo, ou estava deixando que essa heresia entrasse na igreja e influenciasse o pensamento na igreja. E aí o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, vocês estão equivocados de tal forma que até os hereges sentiriam vergonha de vocês. Como é que vocês falam que não há ressurreição de mortos e agora vocês estão batizando pelos mortos? É como se alguém falasse bem assim: olha, tem um parente seu que morreu e você não tem certeza se ele foi salvo. Faz o seguinte, se batiza de novo em nome dele, como se ele estivesse batizando. Vai lá e vai em nome dele. Eu quero me batizar aqui em nome do meu avô que morreu e que não conheceu a Cristo, para que ele seja salvo. E aí o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, vocês estão equivocados de novo. A salvação é individual. Cristo salva individualmente e esse reconhecimento precisa ser de cada um. Veja aí no versículo de número 32.
Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, ou seja, vamos ser hedonistas mesmo, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. E aí o apóstolo Paulo dá uma paulada nos irmãos, como quem diz assim: irmãos, dá até vergonha dessas questões que vocês estão vivendo aí. Dá até vergonha das coisas que eu estou ouvindo a respeito de vocês. Parece que vocês se esqueceram da essência do Evangelho. Antes de tudo, ele diz no versículo 3, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Essa é a essência. Foi a primeira coisa que eu preguei para vocês, foi o primeiro ensino que eu dei para vocês, eu estruturei esse ensino, e agora vocês estão dividindo a igreja por causa de outras coisas, por causa de outros entendimentos, por causa de heresias. Isso é vergonhoso. Vocês estão deixando a heresia absurda entrar na igreja, como batizar-se em favor dos mortos. Isso é vergonhoso, o apóstolo Paulo fala. Vamos para frente, versículo 35, ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Ou seja, a sementinha que você coloca lá, ela não vai nascer e virar uma árvore se ela primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão de trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar. E a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. O apóstolo Paulo, que teve uma experiência de ser transportado até o segundo e o terceiro céu, eu já disse que eu não sei nada disso, não entendo isso, mas ele teve essa experiência, ele poderia falar com um pouco mais de propriedade o que é ter uma visão do céu. E ele está dizendo assim: irmão, quando você semeia uma semente, você coloca só um grãozinho, mas isso vira uma árvore. E é assim que nós ressuscitaríamos, é assim que Cristo há de nos transformar. E nós precisamos dessa transformação que modifique o nosso pensamento para o agora. Vai nos modificar lá na eternidade, mas precisa ter uma influência no nosso pensamento agora. Como é que isso influencia o seu pensamento hoje? A partir do versículo 50, ele trabalha a questão daqueles que não morreriam em Cristo, né? Daqueles que estarão vivos quando Cristo voltar. E o apóstolo Paulo tinha, junto com alguns irmãos, uma firme esperança de que Cristo voltaria antes deles morressem. Isso não aconteceu, né? O apóstolo Paulo foi decapitado. Como morte violenta sofreram todos os outros apóstolos. Mas o cristianismo, ele aponta para essa transformação também daqueles que estão vivos. E aponta, essa transformação precisa também nos dar um foco ao futuro. Veja o versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Ele está fazendo aqui, de novo, ele já fez isso algumas vezes aqui no capítulo, mas de novo aqui no versículo 56, ele está fazendo alusão lá ao versículo 3, quando ele diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele está querendo dizer assim: mas Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E para terminar, ele coloca: graças a Deus
que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, se a gente faz só para se aparecer, como alguns irmãos de Corinto estavam fazendo, a gente se cansa. Se a gente faz só para os outros verem, a gente se cansa. Se a gente faz só por obrigação moral ou religiosa, a gente se cansa. Se a gente faz com foco em Cristo, a nossa alma se revigora em Cristo. Nós temos um vigor, porque o nosso foco não está apenas em abençoar o próximo. O nosso foco não está apenas em edificar a nossa própria fé, fundamentar a nossa própria fé. O nosso foco está em transmitir que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo morreu por nós, que Cristo ressuscitou e que está garantindo uma vida nova para nós. Eu queria deixar algumas perguntas, talvez você mesmo esteja se fazendo algumas perguntas diante desse texto, mas eu queria deixar algumas perguntas para você. Quais as crenças que você tem hoje que podem estar te afastando da esperança em Cristo? Quais os comportamentos que você tem hoje que podem se assemelhar aos comportamentos da igreja lá de Corinto? E que o apóstolo Paulo olharia para você e diria assim: irmão, isso é vergonhoso, você precisa corrigir isso. Qual comportamento que você tem tido, ou qual comportamento que você tem deixado de ter como cristão? E o apóstolo Paulo te chamaria a atenção, a palavra de Deus te chamaria a atenção. Qual é o ministério que você tem exercido, ou que você tem deixado de exercer, porque você perdeu o foco, porque você perdeu a essência, porque você fez como Pedro, no lugar de olhar para Jesus, você ficou olhando para as ondas, você ficou olhando para a força do vento, você ficou olhando para o irmão que não faz nada, você ficou olhando para o outro irmão que não ajuda, que poderia ter ajudado. Qual é o momento que você perdeu o foco e que precisa voltar o foco para o fato de Cristo, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou e te garante a vida eterna? Por que alguns cristãos têm tanto medo da morte, quando ela deveria ser vista como esperança para nós? Por que às vezes a gente tem tanto medo da morte? Por que às vezes a gente tem tanto desespero em relação à morte? Sendo que a partir da morte nós estamos vivendo essa promessa de que os nossos corpos serão transformados, de que nós seremos revestidos de glória e que viveremos eternamente com o Senhor. Por quê? Será que a gente perdeu a essência? Será que a gente precisa voltar para essa essência? Qual a nossa mobilização em relação aos que estão morrendo sem Cristo? Qual é o nosso sentimento, o nosso coração e a nossa ação em relação às pessoas que estão morrendo sem Cristo? Cristo morreu para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Eu não sei quem é salvo. Você não sabe quem é salvo. Mas nós temos uma missão: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Será tirado das trevas para a luz, para a maravilhosa luz, diz a Escritura. Mas às vezes a gente não para pensar nisso. Às vezes a gente não para pensar que as pessoas precisam ouvir essa mensagem que aponta para a eternidade. Às vezes é mais fácil pregar uma mensagem de autoconfiança, para que a pessoa vá bem na prova do Enem. Vamos orar por você, para que você passe no concurso. Vamos fazer uma oração aqui para que você se dê bem na sua vida.
E a mensagem do Evangelho, o apóstolo Paulo está trabalhando com ele, está dizendo assim: irmãos, a essência do Evangelho, vou falar para vocês, entenda quem você é, e o que Deus te deu, e os dons que Deus te deu, e utilize tudo isso para a edificação do próximo. Entenda que o próximo também tem valor, invista nele, apoie, ajude para que ele possa crescer. Tudo que você receber de dom, de talento, disso, aquilo, faça para a edificação da igreja. Mas junto com tudo isso, não se esqueça que a essência do Evangelho é Cristo. Tem comunidades que fazem isso. Tem religiões que fazem isso sem que Cristo seja a essência. Eles estão fazendo apenas aqui para a terra. E aí o apóstolo Paulo diz assim: se nós estamos fazendo apenas aqui para a terra, se estamos fazendo apenas com esse sentimento hedonista, com essa expectativa de uma experiência existencialista, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E precisamos corrigir a nossa postura. Eu espero que você foque em Cristo. E que você possa olhar para a sua vida e dizer assim: Senhor, eu quero utilizar o dom que o Senhor me deu. Eu quero utilizar a habilidade que o Senhor me deu. Eu quero utilizar a profissão que o Senhor me deu. Eu quero utilizar o dinheiro que o Senhor me deu. Eu quero utilizar os amigos que o Senhor me deu. Eu quero utilizar tudo, porque o Senhor é tudo em mim. Eu quero que o Senhor seja tudo em todos, como esse texto está dizendo. Eu quero viver totalmente para o Senhor. Não para Paulo, não para Apolo, não para Cefas, não para quem tem mais ou para quem tem menos, mas para o Senhor. Essa é a essência do Evangelho. E que você se fortaleça nessa essência para a glória de Deus Pai. Amém. Amém.